Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, hoje, sexta-feira, 26 de julho, dia dos avós, né? Hoje se comemora o dia dos avós. Parabéns para eu. Parabéns para todos os avós aí, né, Marcondes? São 15 horas e 6 minutos. Está no nosso Comunidade em Ação. E vamos com ele, com o Dácio Alves, com as principais manchetes dos principais jornais que foram notícia nesse nosso complicado Brasil. Boa tarde, Dácio Alves. É com você. Olá, Brasil. Boa tarde para você, boa tarde para todos os colegas do estúdio e uma excelente tarde para todos os ouvintes da Rádio Melodia. Vamos agora às manchetes dos principais jornais do país para esta sexta-feira, hoje, dia 26 de julho de 2024. O Povo de Fortaleza. Presas 7 pessoas suspeitas de fraude em cartões de benefício. Jornal à Tarde de Salvador. A capital de Salvador é a terceira com mais mulheres hipertensas. Jornal do Comércio de Recife. O Brasil registra primeiras mortes por febre arapoche no mundo. Jornal Folha de Pernambuco. Expectativa para a abertura inédita hoje dos Jogos Olímpicos de Paris. Jornal Diário de São Paulo. Tucanos de alta plumagem rejeitam Datena e querem apoio a Ricardo Nunes. Jornal de Brasília. Brasil brilha antes mesmo da abertura dos Jogos Olímpicos. Jornal Correio Brasiliense. Eleições da Venezuela. Maduro terá que aceitar a derrota. Jornal A Tribuna de Vitória do Espírito Santo. Violência entre vizinhos e colegas de trabalho assusta até a polícia. Jornal O Dia, Rio de Janeiro. Confira os detalhes no dia da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Jornal Valor Econômico. Empresas estatais tiveram queda de 28% no lucro líquido no ano passado. Jornal 0 Hora, Porto Alegre. 2 professores da Universidade Federal de Santa Maria são mortos a tiros em assalto a hotel. Jornal Estado de Minas. Pacheco e Zema articulam vices na corrida pela Prefeitura de BH. Jornal o Globo, Rio de Janeiro. Polarização política e influência do PT abrem racha na PRF. Jornal O Estado de São Paulo. MP que favorece Irmãos Batista eleva conta de luz de mais pobres. E a Folha de São Paulo. Paraguai faz leilão de energia que não pode entregar ao Brasil. Muito bem, Brasil. Aí foram as manchetes dos principais jornais do país para o dia de hoje. Ótima tarde para você, meu amigo, para todos os colegas, para todos os ouvintes e um excelente final de semana. Muito bem, tá aí as notícias dos principais jornais que foram manchetes aqui no Brasil, né? Com ele, Dácio Alves. Obrigado mais uma vez aí pela parceria. Nosso querido amigo Dácio Alves, um bom final de semana para você também, meu irmão. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho de 2024, né? Mais uma vez aí, parabenizando todos os avós do país. Que Deus abençoe todos os avós. Olha só, nós estamos falando em nome da Deconflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões de marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Deconflex. Fica logo aqui na Avenida Regis Pacheco, 196, Centro. Fone 3422-2652. Repetindo, 3422-2652. Eu falei Deconflex. Muito bem, 15 horas 11 minutos. Está no ar o nosso Comunidade em Ação. E aqui comigo, Marcondes Oliveira. Boa tarde, senhor Marcondes. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, Irapuã, Jonathan. Você, ouvintes da Melodia
87.9, a voz que fala ao coração, né? Nesse programa que é a Comunidade em Ação, o programa onde você tem voz. É isso aí. Todas as De segunda a sexta, às 15 horas. às 15 horas aqui, né? Com o titular, o Wilson Brasil, É que isso aí. hoje, por algum motivo, eu não ainda sei qual, mas não está conosco aqui na bancada, mas vamos aqui tocando o barco. É isso aí. E também, como você bem lembrou aí, né, os ouvintes do Comunidade em Ação, quiser participar, ajudar a gente a fazer o Comunidade em Ação, é só ligar para cá no número 3082, né, Jonathan? 3082. 3201. Como é que é? 3201, né, bom? 3201 8701. 71. Vamos repetir. 3201 87 8001. 8001. 71. 8071. Pronto. 32, Então tá aí. 87. É isso aí, é só ligar nesse número 32, vamos repetir, 32. Vou soltar aqui. Fala pra nós aí, porque... Ligue para o fixo da Melodia. 3201 3201-8071. Pronto. 3201-8071. Aê, soltou a vinheta agora sim, agora deu para o nosso ouvinte ouvir legal. Muito bem, comigo aqui também, Irapuan Sampaio. Boa tarde, Irapuan. Quem quiser comprar na Deconflex com desconto, Irapuan, como é que faz? Só ouvir o comercial e chegar na Deconflex e falar com nosso amigo Crescêncio. Crescêncio, ouvi a propaganda e meu desconto. É isso aí. Que a Deconflex veio para resolver os nossos problemas, inclusive os avós. Vovô, tá precisando de um colchão novo, né? A coluna já tá meia lá, meia cá. Tá na hora de ir a Deconflex. E ele Aham. faz colchões sob medida também, viu? Faz sim, eu tô vendo Colchões sob aqui. medida. É verdade. Boa tarde, Dilson. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, meu amigo Wilson Brasil. Teve que se ausentar por motivo superior. Estamos aí. Boa tarde, você ouvinte, que é o mais importante. Mandar um abraço aqui também para a nossa amiga Van Ferreira. Isso aí. E convido a você para segunda-feira, às 14 horas, ouvir o programa. Como é o nome? Empreendedor de sucesso. Se você é empreendedor, compareça que aqui tem o seu espaço. É verdade. Muito bem, pô. Uhum. Como é que está aí a questão da medicação? Chegou ao nosso aos nossos Passar aqui, nós almoços temos já? aqui hoje aqui algumas informações. Primeira informação é que as fitas para medir o grau de glicose já chegaram, está disponível já nas duas farmácias da família do Bairro Brasil e lá da Facilita Saúde. Chegaram, já foram entregues, está atendendo o pessoal. Você tem que levar o seu aparelho, tá? Cartão SUS e a receita, para você ser reavaliado, já que há 3 meses os diabéticos não sofreram nenhuma avaliação, né? Exceto aqueles que compraram o aparelho. Mas a avaliação correta faz nessas duas farmácias. E as unidades de saúde também, que sempre prestou esse serviço, fazendo o exame de sangue, né, a glicose, já chegou também este material. Porém, para você receber, tem que ser nas duas farmácias. Lá na Deraldo Mendes, em frente à Churrascaria Brasil, e cá no centro, quem mora do lado de cá, é lá no Facilita Saúde, levando. Chega lá, você pega uma senha para ser atendido e é rapidinho o processo. Então, chamar aqui nossos amigos diabéticos, que são mais de 700 cadastrados. Chegou para todos nós que precisamos, entendeu? Quero agradecer aqui o pessoal da saúde, né? A pessoa de Fernanda, a nossa amiga Renata, que é a gerente das duas farmácias. E parabéns aí. E quem ganha somos nós, né? Que é dever do município e o Estado, né? Manter a medicação. Já que estava tendo um problema aí, viu, Dilson? Que essa medicação é tripartite. É, né? É a União, o governo federal, estadual e o governo municipal. Você acredita que o governo federal não estava repassando nem para os estados nem para o município? É brincadeira o negócio. Entendeu? Desse. É uma coisa absurda. Deixar faltar o essencial. Entendeu? Já normalizou tudo também, né, pô? O losartana, como é que é? Já chegou toda a medicação. Eu vou obter uma informação mais concreta segunda-feira, já que em cada farmácia dessa é disponibilizado 220 tipos de medicamento. Sim. E estava inferior a 200. Inclusive o dipirona,
de 500 miligramas e de 1 grama estava em falta. Então vamos ver se já chegou do AS ao dipirona, né? Que estava fazendo falta, servindo até de gozação. Mas é isso mesmo, entendeu? Quem está à frente do poder é que sabe as consequências também que sofre. Lhe garanto o seguinte, você é prefeito, quando você sai, você aumenta 20 anos em sua vida, de velhice, de preocupação, dor de cabeça, fica careca se tiver cabelo. E se for mulher também, começa a perder também cabelo, viu? É verdade. Ô, Dilson, eu gostaria de falar aqui hoje também de um projeto que o governo está aí, viu, Dilson? Um projeto que me preocupa, tá? Porque a carga tributária só estoura na costa do pobre. É quem paga os impostos desse país e quem segura esse país. Sim. O governo quer que a Previdência Social economize esse ano 10 bilhões de reais. E ele já achou a fórmula. Vai rever todas as aposentadorias dos últimos 5 anos dos BPC, os portadores de necessidade especial, idosos, e também vai rever também o Bolsa Família. Certo. Para que possa economizar 10 bilhões. Agora vai economizar tirando de quem? De quem não tem. Do cidadão, né? Do cidadão. Porque o ano passado, o déficit orçamentário chegou a 260 bilhões. Aonde gastou não nos interessa, só interessa a eles, né? Eu sei que a Venezuela vai ter metrô, vai ter rodovias, tudo em velocidade da luz. Certo. O Brasil continua aí nesse atraso e só falando em perseguição, que isso é uma perseguição. E ainda solta uma grande mentira que pegou o governo com 32 milhões de pessoas passando fome e hoje tem 8 milhões. Agora, evoluiu o que? Gerou mais emprego, gerou renda, a renda per capita brasileira, o PIB cresceu, a per capita individual cresceu. São perguntas que são feitas, né? A população pede. O que se vê é o seguinte, é o custo caro, a carestia dos alimentos, inclusive produtos que produzimos no país. Como o nosso café, não houve geada, não houve perca, a produção nacional foi boa. O Brasil produz 40% do café que o mundo precisa. E hoje o café que era de 27, 28, já pulou para 34, em alguns lugares até R$38. Depende do local e o tipo de café. Então isso é o resultado de uma política desastrosa. Entendeu? Tudo agora culpa a chuva do Rio Grande do Sul, tá? Mas graças a Deus, o Rio Grande do Sul já está se restabelecendo. Sabe que só perdeu 10% do plantio de arroz, o arroz chamado da entre-safra, que é o pós-safra, mas com fé em Jesus Cristo chegaremos até lá. Agora, acredite se quiser, entendeu? Cuidado, você que é BPC, aposentou há pouco tempo, e você que aposentou até por idade. Se verificar que a sua esposa ganha mais do que você, R$1 é cortado uma aposentadoria. Você sabia disso? É, né? É. Se tiver 2 aposentados em uma casa, um por trabalho e um BPC, se um ganhar R$1 a mais do que o outro, é cortado. Entendeu? Quer dizer que os dois não podem ganhar o mesmo valor. Não. E no caso dos deficientes, se o casal ganhar acima de 2 salários, o deficiente não tem direito a LOAS. Não vai para ele, porque o casal pode sustentar, entendeu? Entendi. Então são essas coisas que acontecem aqui no nosso país chamado Brasil. Entendeu? Muito bem, é isso aí. Não, Deus nos colocou num país bonito, tá? Bacana. Temos de tudo. Agora o povinho que nasceu aqui, os nossos governantes, eu acho que foram importados. É isso aí. Olha só, 15 horas e 20 minutos. Olha, veja bem, ontem quinta-feira, terminou a campanha na corrida, né, para presidente da Venezuela. Ontem, né, Marcondes? Ontem foi o último dia. Hoje, sexta-feira, e sábado, domingo... A votação. Os venezuelanos vão às urnas para votar, para escolher o seu próximo presidente que vai governar o país. Mas o mundo está de olho, né? Por 6 anos, né? E o que acontece? As últimas eleições da Venezuela tinha sim. Às vezes a pessoa perguntou, mas lá acontecia
essa rivalidade, claro que acontecia também. Acontece que lá mapeava e não tinha toda essa questão que está acontecendo agora, que realmente agora a oposição realmente está na frente, como o Marconi até acabou de mostrar aqui, 59%, né? À frente segundo a CNN Brasil, viu? Isso. É 59%. Isso, 59%. E vale lembrar que este cidadão que está liderando, Sim. A campanha dele começou há poucos meses. Sim. Uma vez que todos os demais pré-candidatos, ou todos que tentaram, que arvoraram ser candidato a presidente, o governo lá encontrou mecanismo através das leis vigentes lá, ou das leis inventadas lá, Imperava. O que imperava. E ele, no dia 20 de junho, ele assinou um termo que reconheceria os resultados das eleições. Então, os 25 anos do chavismo está prestes a cair. Você acha, Marcones, que com essa mudança, com a queda de Maduro, o que pode ser bom para o Brasil, na verdade para o Mercosul no geral? Olha bem, eu diria que talvez nem tanto para o Brasil, mas para os venezuelanos, eu acredito que vai ser um triunfo. Uma vez que, quando você tem um presidente, que 80 e mais de 80% da população se declara não se identificar com ele, e que apenas 11% desse público se identifica com esse governo, dá a entender que alguma coisa está errada, e muito errada aí nessa situação. Então hoje o governo, o presidente, ele goza desta impopularidade. Segundo o G1 domingo, sim. Segundo o G1 domingo, ele dava conta que tem uma cidade aqui no Brasil que me passou o nome da cidade, que faz fronteira, e que ela tem 19 mil habitantes aqui no Brasil, a cidade brasileira. Certo. Porém, ela recebe 40 pessoas procedentes da Venezuela fugindo da fome e da miséria. Ao ponto de um depoimento de uma professora... 40 pessoas. 40 pessoas por dia, o que dá uma média de 1.200 pessoas por mês, ou seja, 14, 15 mil pessoas por ano. E uma cidade que tem 19 mil habitantes, ou seja, ela em 2 anos ela dobra o número de habitantes, de habitantes. E segundo o G1, vai dizer que um depoimento de uma professora, ela dizendo que lá ela ganhava um salário equivalente a R$122. E que uma cesta básica lá na Venezuela ultrapassa a casa de R$1.200. Ela precisa trabalhar 10 meses para comprar uma cesta básica. Certo? E há políticos aqui no nosso Brasil, diga-se de passagem, de partidos de expressão significante. Certo. Eu não vou citar o nome deles aqui para não criar ibope para eles, mas se você quiser, pesquise aí, que dizem que o sonho deles é fazer do Brasil uma Cuba ou uma Venezuela. Então, eu diria que para nós aqui na América do Sul e para o restante do mundo não vai trazer abalo significante, mas para esse público que está dizendo que 90%, 80% não se identifica com o presidente, então é um estranho no ninho. O presidente hoje, o Nicolás Maduro, que é um herdeiro político de Chávez, né? De Hugo Chávez. Então nós vamos aguardar. Esperamos que a promessa última que Maduro fez não se concretize, porque se os números dessas pesquisas forem verdadeiros, segundo Maduro, haverá banho de sangue na Venezuela. E, inclusive, já aconselhou até o presidente da República nosso, então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Chávez, o Maduro, aconselhou o nosso presidente por manifestar preocupação para com essa fala dele, que tomasse um bom chá de camomila.
Então, eu acredito que nós brasileiros o mundo estará de olho nessa situação. E esperamos em Deus que isso seja apenas bravata e que nada aconteça. Muito bem, olha, quero aqui, peraí, deixa eu mandar aqui um abraço para Egídio, que está na escuta, está aqui ouvindo o Comunidade em Ação. E agora são 15h26. Obrigado pela sua audiência, viu, Egídio? Pela sua sintonia. Puan, lembrar que o mundo está de olho. Não é só os Estados Unidos. Vários países do mundo vão mandar olheiros para fiscalizarem as eleições contra o senhor presidente, contra a vontade dele. E lembrar que a Venezuela tem a 4ª reserva petrolífera do mundo. Tá? A 4ª. Era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Verdade, bem lembrado. Entendeu? Lembrado. Quando eles tomaram o governo, que o presidente antigamente era André Pérez, tá? Deram o golpe de Estado, começaram a perseguir o povo. E o povo venezuelano é um povo inteligente, entendeu? E muito sábio. E lembrar aqui também que quando houve o golpe militar no país, no Brasil, em 1964, tá? Já que tinha influência comunista vindo de Rússia e de Cuba, e o Castelo Branco deu aquele golpe com a junta militar, os exilados não foram para Cuba. É verdade. Tá? Não procuraram a Rússia. Eles foram para a França, Suíça, entendeu? E até para a Argélia, porque o ex-governador de Pernambuco, que diga-se de passagem é parente da minha família, Miguel Arraes, ficou em Argel, capital da Argélia. Também não ficou na Europa, tá? Agora em Cuba não foi ninguém. Eles leem sobre Cuba, mas não querem morar em Cuba. Se o povo cubano quer fugir. Alguma coisa errada tem lá. Alguma coisa errada lá tem. E outra coisa, você já viu dizer que esse pessoal quer morar na Venezuela? Apoiam, mas não querem. É como alguns cidadãos, às vezes passa a receita, mas não bebe daquele medicamento. É verdade. Entendeu? Então, criticaram muito o regime militar, mas não foram para lá. Fernando Henrique foi para o Chile, não foi para Cuba, tá? E Brizola, que foi para a França, teve na Inglaterra, Uruguai, mas não foi para a Rússia. É então, bom. É isso aí, gente. Precisamos debatermos muito. E eles falam muito do cidadão. Hoje, nos tempos de hoje, seria o maior bandido, pior do que o próprio o Lampião. Ernesto Che Guevara, assassino, frio, cruel, bandido homofóbico, foi assassinado no aeroporto de La Paz. Teve no Brasil e a esquerda recepcionou. Então é o seguinte, eu vejo a coisa totalmente diferente. Tá? Entendeu? Então o Brasil precisa renascer. Você, estudante, você, senhor, leia mais. Conheça mais. Entendeu? Tem que ver, ser mais patriota, trabalhar por um Brasil, por uma população justa e igualitária. Não procurar para bilionários se enricarem. Pessoas vieram de pé, hoje andam de jatos. É isso aí, meu comentário. Irapuã Sampaio. Muito bem. Hora certa, 15h30. Estamos já pegando a metade do programa. Olha só, o que a gente pede, né, o que a gente torce, né, Marcondes, é que domingo seja uma eleição tranquila. Que Deus coloque a mão sobre o povo da Venezuela. Uma eleição tranquila. Para libertá-los. Aquele povo já sofreu demais, né? Olha só, daqui a pouco nós vamos no intervalo e daqui a pouco a gente vai ter o comentário do Dr. Alessandro Brito falando sobre a queda de Lula no Nordeste. E também sobre a filha do militar, né, que está na justiça pedindo pensão, se ela tem ou não direito. Ele vai fazer esse comentário pra gente aqui e a gente vai aqui num breve intervalo e a gente volta já já. 15h30, solta aí, Jonathan. Comunidade em Ação. 3h30.
Venha para a Decoflex, comércio de colchões, móveis e eletrodomésticos. Na Decoflex você encontra cama box, cozinha, guarda-roupas, cômodas, estofados, penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis. Colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Decoflex faz colchões sob medida. Na hora de renovar sua casa, o lugar certo é a Decoflex, Avenida Regis Pacheco, 196 Centro. Fone 3422-2652. 3422-2652. Venha para a Decoflex. Olá a todos, sou o professor Eliel Henrique, sou teólogo, pós-graduado em Arqueologia Bíblica e hoje eu quero trazer uma novidade imperdível a todos. Estamos em parceria com a Melodia para abrir um seminário teológico chamado Jornada Teológica. Se você tem interesse, já quis aprender sobre a Bíblia, já teve dúvidas e não tinha ninguém para ensinar, agora estaremos ao vivo toda segunda-feira às 17 horas, dia 29 deste mês. Olha que imperdível! Você terá acesso a uma aula de teologia totalmente gratuita. E você que quer fazer parte desse empreendimento, quer fazer parte desse movimento, vem entrar em contato com o nosso WhatsApp 77991145192. Vou repetir de novo, 77991145172. Como vai funcionar? Quando você estiver ligadinho na Melodia, estaremos com aulas de homilética, hermenêutica, teologia, arqueologia bíblica, hebraico e muito mais. Mas também você que quer ficar atenado pelo YouTube, também iremos transmitir. E lá pelo YouTube você vai poder acompanhar tanto o slide como a matéria de forma totalmente visual e aprender também de uma forma mais didática e rápida. Preciso que vocês entrem no WhatsApp que foi falado, mande o seu nome, o seu estado civil, a sua idade, as suas informações. Estaremos direcionando para uma comunidade do próprio curso, tá bom? Então é isso, queridos. A partir do dia 29, nas segundas-feiras, 17 horas, você terá acesso a um curso teológico totalmente da sua casa. Venha fazer parte dessa família. Te aguardo. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro. Aê, chegou a hora do esportes. Esporte também fala em nome da Deconflex, comércio de colchões, móveis, eletrodomésticos, cama box, cozinha, guarda-roupas, cômoda, estofados e penteadeiras, cabeceiras de cama box, hackers e painéis, colchões das marcas Ortocrim, Castor, Ortobon, Reconflex e Gazin. A Deconflex faz cálculo sob medida. Na hora de renovar sua casa, não faça, né? Claro. Pirapuã. Não precisa você caminhar muito. Desceu ali a Regis Pacheco, ó. Deconflex ali há 29 anos. E uma figura humana espetacular, nosso amigo Crescente. Com ele tem negócio. Tudo em 10, sem juro. E se falar que ouviu o comercial, você ainda tem um desconto especial. Leva até a 25 quilômetros. Se você morar no Pradoso, seu material chega lá. Se morar no Bate-Pé, também chega. E se morar em Anagé, a depender da compra, tem negócio. Muito bem, aí não faça cerimônia na hora de renovar a sua casa. Procure a Deconflex, telefone 3422-2652, 3422-2652. Eu falei Deconflex. Muito bem, ontem teve uma rodada do campeonato da Série A, só um jogo, né? Completando aí foi o Grêmio e Corinthians, o Corinthians de Wilson Brasil. Esse jogo terminou em empate, né? E amanhã... E como hoje está começando as Olimpíadas, né, a abertura das Olimpíadas, amanhã já começam os jogos, então alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro não vai parar, viu, Marcondes? Vai continuar, só vai mudar os dias, né? O jogo vai passar de quarta-feira, para terça-feira. O da transmissão da televisão. Também. Porque... domingo não vai ter jogos domingo, vai ter os sábados agora. Na televisão.
Sim, na televisão, né? Na televisão. Porque a emissora detentora dos direitos de transmissão vai estar dando cobertura na Olimpíadas. Certo. Então, os jogos ela irá transmitir no sábado. Ah, tá. Então tá explicado aí, viu, gente? Para você ficar já ligado para acompanhar o seu clube de coração. Aí na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Cerro Porteño por 2-1. O Cuiabá perdeu para o Palestino por 2-1. O Cuiabá já foi embora, desclassificado aí, continua o Atlético Paranaense. E assim nós vamos seguindo na Copa Sul-Americana. Então tá bom aí, hoje... Sim, pode falar. Hoje eu ouvi gente comentando a respeito de por que na Bahia o povo não torce para Bahia e Vitória. Certo. E aí tem muito, porque aqui tem muito torcedor de clubes cariocas e paulistas. Certo. Aí cada um dava uma opinião, inclusive eu sempre tive essa opinião, porque esse público mais velho, principalmente da minha idade acima, esse público não tinha televisão com facilidade. O meio de comunicação que tinha era rádio, e as rádios que chegavam aqui com muita potência eram as rádios carioca, principalmente. Isso. Globo e Tupi, Globo e... Era a Globo e Tupi. Globo e Tupi. Nacional. Rádio Roquete Pinto. E depois também Rádio Mauá. Chegava as rádios também de São Paulo. Isso. Então, dado aquela vibração que os narradores criavam, aqueles jingles espetaculares e etc. Então, este público mais velho aprenderam a gostar desses clubes em função dessa situação. E quando a emissora de TV, que era a potência, começa a transmitir, a Rede Globo de televisão, a sua sede no Rio de Janeiro. Então, por isso que existe esse emaranhado de pessoas Brasil afora torcendo para os clubes do Rio. Agora, uma outra situação também... São Paulo. Agora, uma outra situação também é que os clubes representantes na primeira divisão ou na segunda divisão do Brasil, da Bahia, tradicionalmente, eles não são clubes que não têm participação empolgante. Não tem uma competitividade à altura desses outros clubes por vários fatores. E quando se trata do campeonato regional, a dupla Bavi sempre predominou em função de situação como, por exemplo, aquele jogador que o Serrano tinha, Cavalinho, faz uma falta no jogador na intermediária, mas o jogador saiu cambaleando e caiu dentro da área. E ali o pênalti foi marcado contra o Serrano naquela ocasião, o que trouxe um prejuízo significante, segundo os historiadores, as pessoas que participavam. Então é o seguinte, o futebol sempre ele convergiu favorável a esses clubes da capitais, menosprezando o time do interior, até porque, diga-se de passagem, que os comentaristas não falam quando, por exemplo, um Bahia perde para o Vitória da Conquista, eles não enaltecem o êxito do Conquistense, não. Foi falha do Bahia. Bem como também eu particularmente não gosto de acompanhar certas emissoras de televisão que quando determinados clubes, denominados clubes grandes de grande massa, como Palmeiras, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Flamengo, Vasco e etc., que perde para um time interiorano, um time lá desconhecido, não foi o time lá que jogou ruim, que jogou bem. Foi uma falha, foi uma fraqueza do time da massa. Então a gente precisa, eu acredito o seguinte, que o locutor, ele deve respeitar o seu público ouvinte, o seu telespectador, claro, o seu rádio, e ele precisa ser imparcial e não ser apaixonado por clube A ou por clube B, claro. Porque se ele quer ser torcedor, ele pega a bandeirinha dele e vai para o estádio. Agora, se ele quer verdadeiramente se mostrar profissional, narre o que está de fato e de verdade acontecendo. E para completar, tem dois fatores. São Paulo também, nós temos muitos torcedores aqui do Palmeiras, do Corinthians, porque era um campo de trabalho. A pessoa ia trabalhar em São Paulo
porque era o maior mercado, né, de emprego, era São Paulo. Principalmente a construção civil. Construção civil. E de São Paulo, do país, o time mais famoso na época era o Santos, por causa do Rei Pelé. Entendeu? É isso aí. Era o Santos. Reinou durante mais de 20 anos no país. Muito bem. Olha só, Marcondes deu dois motivos aqui, né? Explicou muito bem porque essa questão que o torcedor baiano e também do Nordeste todo torce para times cariocas e paulistas. Eu vou dar um terceiro motivo. Clube é paixão. Clube é paixão. O que acontece? Se eu me apaixonar por uma mulher em São Paulo, eu não vou casar com ela porque ela é paulista? Eu sou baiano? Se eu me apaixonar por uma mulher carioca, eu não vou casar com ela porque ela é carioca e eu sou baiano. Clube é paixão, é amor. Então o que acontece? Então se eu moro no Espírito Santo e lá não tem clube que representa aí o estado, eu vou fazer como? Vou ficar sem torcer? Me explica alguém aí. Eu vou ficar sem torcer, Marconi? Se eu moro lá nos confés do jogo, lá não tem clube. E aí eu vou fazer o quê? Se lá não tem, eu tenho que escolher onde eu vou torcer. Porque é paixão. Eu comecei a torcer pelo futebol carioca em 71, ouvindo a Globo e a Tupi. Carro de Cafuringa? Simpatizei 71. Isso. E simpatizei com o Fluminense. Entendeu? Por causa de Cafuringa? Não, na época nós tínhamos lá Lula, Cafuringa, e acho que Lula fez até um gol de gelo. Aí foi de Aranha, foi um gol de mão. E foi válido. Tinha o goleiro Félix, né? É isso aí. Da seleção brasileira, da tricampeão do mundo. Muito bem. Bom, aí, Jonathan. Então acabamos por aqui o quadro Esporte. Vamos dando seguimento aí. Solta a vinheta aí pra gente encerrar. E que horas? Segunda-feira estamos de volta com o quadro Esporte aqui no Comunidade em Ação. Mais 42 minutos. Vamos ver aí, doutor Alessandro Brito, com a matéria dele aí, Jonathan, falando sobre essa questão da queda de Lula, né, no Nordeste. E também hoje tem duas matérias, né? Depois ele vai falar sobre a questão da polêmica que fala das filhas do policial militar, o policial que é da Marinha, me parece da Marinha, né? Da Marinha, né? Vamos soltar aí, Jonathan. Boa tarde, doutor Alessandro Brito. Boa tarde, meu nobre Wilson Brasil, Dilson Bebê, Irapuã Sampaio, Darcio Alves, todos os demais colaboradores aí da Rádio Melodia, diretor-geral, Dr. Ebenezer Fagundes, programa Comunidade em Ação. Uma boa tarde de modo especial a cada um dos nossos ouvintes. Veja, o senhor me perguntou aí sobre essa manchete que circulou aí, em alguns jornais, em alguns blogs aí, de notícias, no âmbito estadual, quiçá nacional. Diz lá, mesmo sob Lula, PT enfrenta dificuldades para emplacar candidatos em capitais no Nordeste. Salvador é o cenário mais adverso. E aí, a gente primeiro tem que lembrar a grandeza e a qualificação de um grande líder. Então, um líder de sucesso, ele é aquela pessoa capaz de lidar com a adversidade e demandar o esforço menor para contornar toda esta situação. Então, o que acontece? A eleição do presidente Lula, isso aí com a larga vantagem aqui no Nordeste, especialmente no estado da Bahia, ele não venceu sozinho. Teve o chamado Frente Ampla, que reuniu não apenas partidos e líderes de esquerda, mas de centro-esquerda e aqueles progressistas, aqueles que entendiam que deveria haver uma mudança, que os rumos que o Brasil estava tomando naquele momento não era correto. E aí ele ganhou as eleições, então ele não ganhou sozinho. E aí esse grupo, juntamente que ganhou as eleições com ele, todos esses partidos e essas lideranças de centro e centro-esquerda e de esquerda, querem participar também do governo, estão participando. E agora querem ir mais além, querem lançar também os seus candidatos nas cidades, nas capitais, para disputar as eleições. E aí, em uma composição, especialmente aqui em Salvador, o PT e o grupo alinhado ao presidente Lula, alinhado ao PT, aos partidos de esquerda, centro-esquerda, entendeu que Geraldo Júnior, o vice-governador, é o melhor nome para agregar forças e disputar as eleições aí na oposição a Bruno Reis.
que é o atual prefeito. E eu não vejo nenhuma novidade nisso aí. Isso aí é natural da política. A política é a arte de agregar, de somar e não de dividir. Então, entendo que foi pelo menos aqui em Salvador, foi uma decisão acertada. O grupo entendeu que deveria apoiar, no caso o PT e outros partidos de esquerda, deveria apoiar a candidatura de Geraldo Júnior em comum acordo e foi decidido dessa forma. E aí eu não vejo em si uma dificuldade para o PT ou mesmo para Lula querer apenas lançar candidatos do PT. Um exemplo, aqui em Vitória da Conquista, o governo tem seu candidato, o Lula tem seu candidato, é o deputado Valdenor. Agora existe também uma outra candidata que o partido dela é da base do governo. Aí vai dizer que é candidato do governo? Não, o candidato do governo é um. O outro candidato também, o partido faz parte alinhado à base do governo. Então, na hora certa, o povo vai decidir. Quem é o líder maior disso aí é o povo. Então, não existe um voto. O voto do Lula tem o mesmo valor do meu voto, tem o mesmo valor do seu voto. Então, é o povo que vai decidir. E então o líder que controla, o que tenta pelo menos liderar isso aí, ele deve dar um bom exemplo para o seu liderado. Isso aí está acontecendo, entendeu? Que não deva apenas lançar candidato do PT, deva fazer uma composição de modo a indicar um outro candidato e o grupo do PT apoiar aquele candidato. Então vejo como uma naturalidade isso aí, meu nobre Wilson Brasil, e uma vitória também. Bom, sobre o outro assunto... Muito bem, tá aí o comentário do doutor Alessandro Brito falando sobre a queda de Lula no Nordeste, né? Botando aí em pauta aí essa questão. Mas também ele tem uma outra questão aqui que ele vai comentar pra gente, é sobre o pedido da filha do militar falecido, né? Que ela pede o pedido de pensão. Irapon, o que você acha dessa situação, dessa questão dessa pensão alimentícia para essas duas filhas do militar? O que eu ouvi na Rede Globo e em outras televisões é o seguinte: ele, quando estava prestes a aposentar, ele não quis mais contribuir. Sim. Tá? Ele falou que não precisava, porque ele não ia deixar para herdeira, segundo, no mínimo, era viúvo. Que não fala na esposa, fala nos filhos. Então ele deixou de pagar 5,1, que é um fundo de pensão da Marinha, e antes ele havia se abdicado de pagar mais 7%, que era outro fundo previdenciário. Certo. Então ele aposentou com um salário normal, morrendo não deixando procurador. Quer dizer, em termos de salário. Se as filhas são maiores, não são portadoras de deficiências, podem viver, eu acho que elas têm que tocar o barco, entendeu? Entendi. Porque hoje até um cidadão, ele pode escolher seus herdeiros. E ele, desde uma vez que ele não pagou, porque ele viu que ele não tinha herdeiro. Perfeito. Então tá bom. O Estado está certo. Vamos ouvir agora o doutor Alessandro Brito. Solta aí, Jonathan, o que ele tem a falar sobre isso. Inerente aí à pensão por morte deixada por militar, em um caso aí que o senhor mencionou que as filhas tentam reverter a situação para tentar receber a pensão. A pensão, ela é natural. O valor que é descontado a título de previdência, ela é já descontado na folha. Antes da reforma era 7,5%, aumentou para 9,5%. Isso aí é natural. Há um formulário também que o militar indica aqueles dependentes, mas não por si só esse formulário é o suficiente para, numa eventual necessidade, essa pensão seja deixada para A ou para B. Um exemplo, se o militar é separado, constituiu uma nova família, mas ele paga pensão para a ex-esposa, ex-cônjuge. Então, em caso de morte, evidentemente que essa ex-esposa terá o direito de perceber a pensão por morte, no montante que ele vinha pagando. A atual cônjuge tem direito também em uma parte remanescente, filhos menores, isso aí é natural, isso aí está na ordem de prioridade, esses aí. Depois vem outras segunda e terceira ordem de prioridade, os pais, a depender da situação, se ele não tinha esposa, não tinha filhos,
né? Tinha apenas os ascendentes, são os pais, e ele pagava pensão de alguma forma, contribuía também. Então, esses pais terão direito. Em outra terceira situação, irmãos, a depender da situação, se for dependente e tal, e ainda que se for menores também, menores de 21 anos, em caso de fazer faculdade, e até 24 anos, especialmente se esses irmãos for órfãos. Então existe uma série de fatores, meu nobre Wilson Brasil, nessa situação aí da pensão deixada pelo militar, nesse caso aí que o senhor mencionou, esse militar das Forças Armadas, no caso militar, da Polícia Militar, tem o regimento de cada estado, né? Tem que observar o regimento de cada estado, mas nesse caso aí das Forças Armadas ele funciona dessa forma. E esse caso específico aí disposto na matéria, em que as duas filhas tentam reverter para receber a pensão, tem que saber ao certo qual é o motivo, porque se elas forem menores, elas já têm direito presumido. Agora, se são maiores, aí já é uma outra situação. É isso aí, meu nobre Wilson Brasil. Uma boa tarde ao senhor, extensivo aí a cada um dos nossos ouvintes. Muito bem, tá aí a explicação do doutor Alessandro Brito. Obrigado mais uma vez pela sua parceria aqui no Comunidade em Ação, deixando aí nossos ouvintes bem esclarecidos, né, sobre essas dúvidas aí, né, pô? Claro. Olha só, uma última notícia aqui, já são 15 horas e 52 minutos. Vila Elisa ganhará mais um empreendimento do Minha Casa Minha Vida com 144 unidades habitacionais. O bairro Vila Elisa vai ganhar mais 144 unidades habitacionais do programa federal Minha Casa Minha Vida. O novo contrato foi assinado na manhã desta quinta-feira, 25, entre a administração municipal e a Caixa Econômica Federal. Os construtores Prates Bonfim e Cubo Engenharia e o residencial Vila Elisa 1 terá investimento de 23,9 milhões. As obras devem ser iniciadas até 30 dias, com prazo de conclusão estipulado em 18 meses. Na semana passada já foi assinado o contrato do residencial Vila Elisa 2, que trará 240 unidades habitacionais, além da estrutura de casas sobrepostas. Os empreendimentos contarão com centro comunitário, quadra poliesportiva, biblioteca e estacionamento. Muito bem, 15 horas e 53 minutos. Irapuã Sampaio, obrigado pela sua companhia aqui mais uma vez. Eu só queria dizer o seguinte, que Deus abençoe, que seja feito o que está no papel. Porque todos os conjuntos reclamam de alguma coisa. No mais, uma boa tarde a todos. Perfeito. E se Jesus Cristo permitir, segunda-feira estarei de volta. Um abraço a todos, muito obrigado. É isso aí, muito bem. Eu que agradeço aqui a você mais uma vez pela sua companhia aqui com a gente, Comunidade em Ação, né? Participando e fazendo a gente, nos ajudando a fazer o Comunidade em Ação. 15 horas e 54 minutos. Marcondes Oliveira, boa tarde. Boa tarde. Observemos o seguinte. No programa do Minha Casa Minha Vida passado, sim, aqui em Vitória da Conquista, o ex-vereador Florisvaldo Bittencourt, sim, ele denunciou que aqui em Vitória da Conquista os empreendimentos foram entregues sem os equipamentos que fazia por direito, como postos de saúde, unidade escolar, creche, né, ou escola infantil, certo, e outros equipamentos. Não foram, e nesse montante do recurso, segundo o vereador naquela denúncia, certo, o recurso, esse recurso é o suficiente para dotar esses equipamentos, esses empreendimentos desses equipamentos. É tanto que, posterior, o prefeito Ezen Guzmão, ele conseguiu garimpar alguns recursos desses e construiu algumas unidades de saúde, creches e etc. nas proximidades do Minha Casa Minha Vida. Portanto, senhores vereadores de plantão, estejam observando. E vocês que estão aí pleiteando uma cadeira na Câmara, sim, também perfeito, seja fiscalizador, claro, dessa situação. Também vocês que se inscreveram para serem possíveis mutuários desses conjuntos habitacionais, prestem atenção, não receba pela metade.
Lembra que o conjunto do Minha Casa Minha Vida lá no Vila Sul e Vila Bonita foram entregues sem piso? E que depois o governo teve que ressarcir os mutuários com os pisos? Isso mesmo. E só foi corrigir o piso, sabe quando? Quando a presidente Dilma, no estado de Minas Gerais, numa cidade que era administrada por um prefeito de oposição, ela fez a crítica pelo fato de estar entregando o equipamento sem o serviço completo. Aí daí então abriu os olhos para todo o Brasil aquele dia. Ela fez uma crítica a um adversário e depois ela estava também complicando a vida até de aliados, como foi o caso aqui de Vitória da Conquista. Muito bem, falou e disse aí, meu caro amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Alexandre. Marcondes. Boa tarde e até uma próxima oportunidade no Comunidade em Ação. Fique sabendo, aqui é Melodia 87.9, a voz que fala ao coração. Programa Comunidade em Ação, um programa onde você tem voz. É isso aí, quero aqui deixar um abraço para o Wilson Brasil e dizer para você que segunda-feira estaremos aqui de volta, né? O Wilson Brasil, toda a nossa equipe aqui do Comunidade em Ação. Deixar um abraço para Francisco Aragão, da Rádio Web Alta Estação. E são 15 horas, o quê? Deixa eu ver a hora aqui. Jonathan, 15 horas e 57 minutos. Está vindo aí a programação da Rádio Melodia. Eu quero dizer para você que a partir das 20 horas eu estarei por aqui no programa Naftalina, aguardando por você. Ok? Abraço, Deus abençoe sua casa. Que Deus possa dar muita saúde a todos nós. Um bom final de semana e até segunda-feira.